e tempo é um favor variável das condições atmosféricas de um determinado lugar. Dentro desses fatores estão a temperatura. Iremos brevemente definir o seu conceito e a diferença entre temperatura e calor. Vamos abordar também as medições de temperatura, as máximas e as mínimas, e amplitude térmica e as distribuições vertical e horizontal. Vamos falar agora um pouco da definição de temperatura do ar. Calor e temperatura. São conceitos da termologia, que é a área da física que estuda os fenômenos associados ao calor, como a temperatura, dilatação, propagação do calor, comportamento dos gases, entre outros. Muitas vezes esses dois conceitos são utilizados como sinônimos, porém, apesar deles serem associados, são os aspectos totalmente diferentes. A temperatura é uma grandeza física para medir o grau de agitação ou energia cinética de uma determinada quantia de matéria. Quanto mais agitadas as moléculas forem, maior será a sua temperatura, certo? Utiliza-se o termômetro de mercúrio de álcool, que pode ser Celsius e Fahrenheit. Utiliza-se o termômetro de mercúrio e de álcool e o termômetro. Não há um limite máximo para a temperatura, ou seja, ela não tem um valor de temperatura do qual não se pode ultrapassar, mas existe um limite que ela pode ser chegada, chamada de zero absoluto, que corresponde a menos 273,15 graus Celsius. Então, temos dois corpos, né? Corpo A contendo 80 graus Celsius e o corpo B 10 graus Celsius. Então, temperatura ela vai medir o grau médio da energia cinética dessas moléculas presentes em dois corpos. Quando elas estão mais agitadas, mais quente. Menos agitada, mais frio. Calor pode se chamar também de energia térmica e é energia transferida, ou calor. Corresponde à energia em trânsito que transfere de um corpo para o outro. Então a gente nunca pode falar que estou com calor. Calor não existe, porque calor é a transferência dessa energia. Então, o que acontece? Aqui tem mais mais agitação das moléculas, aqui tem menos. Eles vão fazer essa troca de energia, né, que é o calor transferido, até que eles cheguem em um ponto de equilíbrio, que é o equilíbrio térmico. Temperatura atmosférica e pressão atmosférica. Vamos transferir isso agora em um grau maior. Temperatura atmosférica é a quantidade de calor existente nas partículas na atmosfera, ou seja, a energia que o ar absorve. Os fatores que influenciam sua variação são a radiação solar, altitude, latitude, vegetação, ventos, chuvas, correntes marítimas e aglomerados urbanos. Pressão atmosférica é a força que o ar exerce sobre a superfície terrestre. Quanto mais alta a pressão, maiores as condições de frio. Quanto mais baixas as pressões, maiores as condições de calor. Explicando aqui rapidinho. Tentar, né, pelo menos. O ar ele possui peso. Logo, a gravidade, né, vai fazer efeito, que é o natural da gravidade, sempre puxar o corpo para baixo. O peso das moléculas, quanto mais elas chegam ao nível do mar, aqui tem um aglomerado de quantidade, elas retêm mais calor, porque estão mais juntinhas as moléculas. Quanto mais alto, elas vão perdendo energia, vão ficando mais espaçadas, logo vai ficando mais frio. Por isso que, e como a radiação, essa temperatura atmosférica é mandada da superfície, não é da radiação solar, senão o ponto mais alto seria mais quente, né, se fosse da radiação solar, ela desce, a energia solar bate na superfície e volta em forma de ondas infravermelhas. Por isso que daí as áreas menores não tem tanta superfície, então logo, né, ela não transfere tanta energia e fica mais frio. Então uma relação aqui também, mais uma foto ilustrativa, né, aqui fala
menor quantidade de ar, menor peso, portanto menos pressão no pico da montanha. E ao nível do rio aqui, do mar, quanto maior a quantidade de ar, mais peso, portanto mais pressão. Certo? Eu vou falar um pouco para vocês sobre as medidas de temperatura do ar. Como se mede então a temperatura do ar? A temperatura do ar é medida através do calor da atmosfera. E para medir essa variável é usado um instrumento chamado termômetro. Os termômetros são instalados em abrigos meteorológicos, como esse. Esse é um modelo padrão. Ele é feito de 1,5 metro de altura, sempre de madeira, na cor branca, não pode estar exposto diretamente à luz solar. Então é por isso que eles são instalados nesses abrigos. Aqui contém termômetros, termógrafos. As medidas da temperatura do ar são feitas em horários pré-determinados e são enviados para a OMM, Organização Meteorológica Mundial. A temperatura do ar no Brasil é medida pela INMET. As medidas são feitas em 3 horários sinóticos, às 0 horas, às 12 horas e às 18 horas, pelo tempo médio de Greenwich. Os termômetros medem a temperatura através da leitura direta dos dados nos horários pré-determinados pela estação meteorológica. Para a medição constante da temperatura são usados termógrafos. Nas estações meteorológicas automáticas, a temperatura do ar pode ser medida em pequenos intervalos de tempo, conforme a prenda. Aqui temos 2 fotos, né, de estações meteorológicas. Essa aqui é uma estação meteorológica automática e essa aqui é uma estação meteorológica convencional. Não se usa mais muito desse tipo, mas é um modelo, né? Aqui se encontra um abrigo meteorológico e aqui é o que mais está se utilizando ultimamente. Inclusive aqui em Juara a gente tem uma dessa automática. Eu vou falar um pouco para vocês tipos de temperatura utilizada em climatologia. Temperatura máxima. Temperatura máxima acontece quando o aquecimento da superfície pela energia solar ocorre em torno do meio-dia, quando o sol está um grau mais elevado, quando o sol está mais quente. Já o ar atinge um valor máximo de aquecimento diário em torno entre as 13 horas e as 15 horas. Isso depende da estação. Essa variável é medida através de um termômetro de máxima, especialmente construído para essa finalidade, que funciona como termômetro comum, com mercúrio. É esse exemplo aqui. Temperatura mínima. A temperatura mínima ocorre na superfície terrestre, perdendo energia para o espaço, em razão da ausência de luz solar. O máximo esfriamento ocorre pouco antes do nascer do sol. O ar mais quente entra em contato com a superfície e perde energia, para onde acontece o esfriamento. O máximo esfriamento diário da atmosfera origina a temperatura mínima do ar, registrada entre as 5 às 6 da manhã. A temperatura mínima é medida através de um termômetro de mínima que funciona como álcool, que é o exemplo da foto do lado. Amplitude térmica. A variação temporal da temperatura do ar é variável, amplitude térmica, quando o período de tempo é de 24 horas. A amplitude térmica é definida como diária. Ela é calculada como a diferença entre a temperatura máxima e a mínima. A amplitude térmica pode ser utilizada para caracterizar o clima de uma localidade. Por exemplo, se a temperatura máxima foi de 15 graus e a mínima de 3 graus, a amplitude térmica desse dia seria de 12 graus, foi que 15 graus menos 3 graus fica igual a 12 graus. Máxima e mínimas amplitude térmica climatológicas diárias. O termo amplitude térmica é frequentemente utilizado para designar a diferença entre a temperatura máxima e a mínima, registrada no mesmo lugar, durante um certo período. Existem vários fatores que influenciam a variação de temperatura de uma região, no decorrer de um ano ou um mês. A amplitude térmica anual é obtida a partir da diferença entre a maior temperatura máxima do ano e a menor temperatura mínima do ano. É o cálculo da diferença entre a temperatura média mensal do mês mais quente e do mês mais frio do ano.
Um exemplo que coloquei até a foto aqui é da região do Saara. Lá de noite a temperatura é muito fria, muito gelado, e na parte da manhã é muito quente, a umidade é muito baixa. Não há formação de nuvens, é muito raro chover. Além disso, o solo arenoso ele contribui para a oscilação da temperatura, porque a areia tem um grande poder de se aquecer e de se esfriar. E por isso que no mesmo dia a temperatura se varia. Pessoal, eu vou apresentar para vocês a distribuição vertical da temperatura do ar na atmosfera. Nós sabemos que a atmosfera é uma camada gasosa que envolve a Terra e protege de meteoros e radiações solares, que fazem mal à nossa saúde. E sua estrutura ela é dividida conforme a temperatura do ar, né? Elas são divididas em quatro camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera. E tem como base o nível do mar, que todos nós sabemos que ao nível do mar a temperatura é de 15 graus centígrados. Aqui tem eu coloquei aqui um gráfico, né, onde aqui está as camadas e a temperatura de cada uma e com a altitude, né? Vou falar para vocês da troposfera. Ela se inicia na superfície da Terra e vai até 8 km nos polos e 18 km de altitude na linha do Equador. Ela diminui a temperatura a cada quilômetro em 6,5 graus centígrados. A estratosfera ela se situa entre a tropopausa, que é o limite superior à troposfera, chegando até 15 km de altitude. A sua temperatura mantém-se constante até os 25 km de altitude e daí ela aumenta até seu limite superior. Isso devido ao fato que a camada de ozônio está localizada nela, né? Está localizada entre 30 e 40 km de altitude. E todos nós sabemos que ela absorve a maior parte dos raios ultravioleta. A mesosfera situa-se entre a estratosfera até aos 80 km de altitude. A temperatura volta a cair devido à absorção da radiação solar ser menos significante. A termosfera ela situa-se acima da mesopausa, que é o limite superior da mesosfera, onde ela tem um rápido aumento de temperatura devido a ela absorver grande parte da radiação solar. Temos também a distribuição horizontal da temperatura do ar à superfície. Os aspectos importantes do clima é analisando os padrões da distribuição horizontal da temperatura do ar. Para entender os padrões horizontais, introduziremos o conceito de isotermas, linhas que unem valores iguais a temperaturas. Uma das características importantes desses padrões horizontais é a separação das isotermas. Temos o padrão ondulatório das isotermas globais, que varia sazonalmente. A curvatura das isotermas e o gradiente térmicos são mais intensos no hemisfério de inverno, principalmente em latitudes médias, nas regiões equatorial e tropical. As isotermas sofrem poucas variações sazonal. As variações sazonais são maiores no hemisfério norte. Nós realizamos então nosso trabalho no município de Juara, com medidas de temperatura e precipitação. As medidas foram realizadas em 2 pontos distintos, onde denominamos como ponto A e ponto B.
O ponto A demarcamos no centro da cidade, que é pavimentado e se concentra maior quantidade de concreto. E já no ponto B, demarcamos um bairro Porto Seguro, onde suas ruas não possuem pavimento. O objetivo de coletar esses dados foi verificar o grau de influência que o asfalto e o concreto exercem sobre o clima da cidade. Os dados foram coletados entre os dias 1º e 31 de outubro de 2018. Aqui temos o ponto A, onde situa-se aqui, né, a imagem do satélite. Situa-se na rua Orivaldo Alves dos Santos, número 113 e centro de Juara. Apresentando as seguintes coordenadas: 11 graus e 25 segundos a sul de latitude e longitude de 57 graus e 51 segundos a leste. Temos a foto aqui do pluviômetro, que foi instalado aqui próximo ao centro, a praça central, e aqui o termômetro utilizado para as medidas. E aqui o ponto B, que já é num bairro não pavimentado, que é o Porto Seguro, foi citado. Imagem satélite, situa mais ou menos aqui, né, até o pontinho aqui. Localiza-se na rua Virassol, número 96N, bairro Porto Seguro, Juara, apresentando as seguintes coordenadas: latitude de 11 graus, 15 minutos, 18 segundos ao sul e longitude de 57 graus, 30 minutos e 11 segundos ao leste. E aqui está o pluviômetro utilizado para medição e o termômetro que foi utilizado. Aqui realizamos 2 climogramas. Aqui representando as medidas do centro de Juara. A linha vermelha representa a temperatura média mensal, e as barrinhas azuis representam a precipitação. E aqui temos o climograma também do bairro Porto Seguro, o mesmo layout. Isso, a linha vermelha representa a temperatura e o azul a precipitação. Através dos dados coletados no centro da cidade, apresenta uma temperatura média de 27,3 graus para o mês de outubro e uma precipitação mensal de 94 milímetros. O bairro mencionado, que possui na sua sem pavimentação, apresentou no mês de outubro uma temperatura média de 29,3 graus e uma precipitação de 138 milímetros. Análise dos dados. A partir da observação em campo, podemos comparar os níveis de temperatura entre os dois pontos. Tivemos a diferença de 2 graus para mais no ponto B, que é o bairro. Obviamente esperávamos ao contrário, pelo fato do ponto A ser o centro da cidade. Logo, ele seria mais quente pelas ruas mais pavimentadas. Para tal feito, acreditamos que o termômetro tenha ocorrido a más funções de fábrica, logo a temperatura demarcou incorreta. Em contrapartida, vale ressaltar que o ponto B é um bairro periférico, com isso muitas áreas verdes foram desmatadas para a construção das residências. O bairro não é pavimentado, porém o grande aglomerado de residências aumenta a sensação térmica advinda das altas temperaturas e dificuldade da circulação do ar. Já comparado à precipitação do mês de outubro dos dois bairros, tivemos diferença de 44 milímetros para mais no Porto Seguro. Vimos que a temperatura do ar é uma característica mais significativa do clima. Medir a temperatura corretamente é muito importante em todos os ramos da ciência, seja física, química ou biológica. Muitas propriedades físicas dos materiais dependem de sua temperatura. Outras propriedades, como a densidade, a solubilidade, a pressão de vapor, a condutividade elétrica, entre várias, dependem da temperatura. O corpo humano, mantido constante temperatura de 37 graus Celsius, regula inúmeros processos biológicos e químicos. Contudo, após as análises dos dados obtidos no decorrer do trabalho desse estudo, é possível destacar principalmente que o comportamento da temperatura do centro é menor em relação ao bairro distante. Com isso, a possibilidade de estabelecer relações e tendências diferentes a cada temperatura. E aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Nossas referências bibliográficas presentes no nosso trabalho e das imagens.